estava morrendo de vontade de mandar flores. Mandaria a primavera inteira pra ter você ao vivo e a cores. De corpo e alma, assim descobriria todos os sabores, os seus e os dessa realidade. E deságua dos meus olhos e do meu coração. Eu já não consigo mais conter e também não quero. É algo mais forte que eu. Me perdoe, eu sou sincera. Confesso querer-te loucamente. Quem dera que essa loucura fosse capaz de trazer você aqui mais perto, pra eu te tocar, pra eu te beijar, pra eu te ter ao meu alcance. Salve, salve! Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando ao vivo nesta segunda-feira ao som da cantora Jó. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Chama todo mundo que a gente vai bater um papo e você sabe, aqui no Band Mulher você sempre aprende alguma coisa nova. Lembrando que você me assiste também pela internet, no Facebook, no YouTube da Band Bahia. Tem o nosso Instagram também, @BandMulherBA, que é mais um canal nosso de interação. E anote o nosso WhatsApp, 719-9971-9009. Esse é o número para você mandar a sua mensagem, fazer a sua pergunta que a gente responde ao vivo. Manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher. Me diz de onde você fala, de qual cidade, de qual bairro, de qualquer lugar do mundo que você que está me assistindo aí pela internet. Que eu vou colocar sua foto aqui na tela da Band, tá bom? Olha só, no próximo domingo a gente comemora o Dia das Mães. E em homenagem a essa data que é tão especial, durante toda essa semana aqui no Band Mulher, a gente vai dedicar ao assunto maternidade. São vários assuntos, mas é bom ressaltar que são importantes não só para a mulher, mas para toda a família. E olha só, a maternidade é, sem dúvida, um ponto importante na vida de todas as mulheres. Porém, cada vez mais, se coloca em questão o desejo e o direito de ser ou não ser mãe. Como encaramos esses tempos e respeitamos as diferentes opções de cada mulher? É sobre isso que a gente fala aqui no estúdio hoje. A gente recebe a médica especialista em reprodução assistida, Jóia Araújo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É sempre bom estar aqui e passar a informação adiante. Doutora Bela sempre disse para mim, eu aprendi muito com ela. Sim. Não guarde a informação para você. A nossa tarefa é passar a informação adiante. Sempre. Com informação a gente consegue tudo, né? A gente consegue viver melhor, ter mais qualidade de vida. E essa é a nossa missão aqui no Band Mulher também, passar sempre informação de qualidade para você que está me assistindo. Aqui no estúdio também a coordenadora pedagógica e mãe de 4 filhos, Anúcia Prisco. Oi, Anúcia, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Maravilha, seja bem-vinda. A médica de planejamento familiar do Hospital da Mulher, Sinara Costa, também é nossa convidada. Oi, Sinara, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu fui formada pelas obras sociais Irmã Dulce e lá a gente aprende a mais servir. E no planejamento familiar é a forma que eu encontrei de trabalhar fazendo isso. Muito bacana. Prazer estar aqui. E a cantora Jó, que já abriu aí, abrilhantando o nosso Band Mulher. Delícia, muito obrigada pela presença, Jó. O prazer é todo meu. Tá, apresenta aqui o parceiro aqui pra gente aqui também. Meu amigo, guitarrista Bruno Michel. Maravilha, seja bem-vindo também. Muito obrigada pela presença nessa segunda-feira para a gente falar um pouquinho sobre essa pergunta, né? Ser ou não ser mãe? Durante muito tempo, a mulher era vista apenas com essa função, né? A mulher, para se tornar mulher de verdade, as pessoas inclusive usavam essa frase, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser mãe, como uma obrigatoriedade. Mas com o passar dos anos, a gente foi cada vez mais entrando no mercado de trabalho, assumindo outras funções sociais importantíssimas e esse questionamento de ser ou não ser mãe foi se colocando uma forma de questionamento mesmo, né? As pessoas passaram a se perguntar, será que eu preciso mesmo ser mãe? Será que eu quero mesmo ser mãe? Ou será que é essa pressão que a sociedade acaba me colocando nessa necessidade de eu me tornar mãe? Eu já aproveito para te fazer essa pergunta. Você tem o desejo de ser mãe? Pensa sobre isso ou não? Responde para mim no WhatsApp, telefone esse que aparece aqui na sua tela. Sinara, eu já quero começar com você falando exatamente sobre isso, né? Durante muito tempo as mulheres tiveram que escolher entre ser mãe e ter uma carreira profissional, por exemplo. Hoje em dia a gente já percebeu que a gente consegue fazer as duas coisas, né? Que uma coisa não anula a outra, né? Idealmente
idealmente, assim, isso é feito de melhor forma se a gente se planeja, né? Então, acho que no planejamento familiar, a gente tem esse conjunto de ações que vão ajudar a mulher, as estruturas familiares, independente de como elas sejam, a se programarem, né, para ter ou não filhos, evitar também a gravidez não planejada. E eu acho que esse espaço da mulher ter essa voz de assumir, né, o seu desejo ou também assumir o não desejo, acho que fez mudar muito essa questão, né? Então, para você, quais são as consequências de uma gravidez não planejada? Eu costumo dizer que quando a gente não tem um trabalho de planejamento familiar efetivo, a gente é um indivíduo, é a consequência da vida de um indivíduo que vai impactar no coletivo. Violência urbana, são pessoas que são desassistidas de diversas formas, né? Então, eu acho que dessa maneira, acho que a violência urbana é bem resultado desse tipo de não planejamento, dessa falta de planejamento. Né? Muito bem. Bom, doutora Joia, a gente, quando chega aos 30, as pessoas já começam a perguntar, vai ter filho quando? Se passar dos 30, depois não vai conseguir mais engravidar, hein? Vai ficar mais difícil. É uma pressão. É uma cobrança de todos os lados. Exato. De fato, passou os 20 anos, é o topo, assim, é o pico da fertilidade. Como é que funciona essa questão da fertilidade na mulher? Bom, se a pergunta é qual a melhor idade para ter filhos, qual a melhor idade fisiológica para ter filhos? Isso. Fisiologicamente, a gente está no ápice na década dos 20, talvez. Década dos 20. Mas você pergunta para a mulher de 20 anos, passa longe o desejo de ter mãe. Às vezes está retornando um pouco, as mulheres estão engravidando um pouco mais cedo, talvez eu acho, de tanta gente falar. Uma coisa é verdade, tem o que a gente chama de idade cronológica, a gente sabe a idade, ela nasceu no ano tal, ela tem tantos anos. Através de várias avaliações, a gente tem como ir em busca da idade biológica dessa mulher do ponto de vista reprodutivo. E com essa informação em mãos, a gente tem como passar essa informação para ela e ela decidir de uma maneira mais consciente e planejar a maternidade dela. Idade biológica, a partir dos 35 anos, fisiologicamente, o que a gente chama de reserva ovariana, começa a diminuir. Sim. Toda vez que se ouvir a expressão reserva ovariana, a gente está querendo falar da quantidade de óvulos que nosso ovário tem para gastar. E ele funciona como uma poupança, onde a gente só gasta, a gente não recoloca, a gente não repovoa. A gente não tem nem aqui, nem lugar nenhum do mundo, um tratamento que consiga repovoar reserva ovariana. Sim. Então, isso acaba. E quando acaba, a mulher entra em falência ovariana e menopausa. A idade média disso acontecer a partir ainda 52 anos. Sim. Mas a reserva ovariana começa a diminuir 10, 15 anos antes. Hoje em dia, aproveitando o gancho do planejamento familiar, desde que o congelamento de ovos deixou de ser considerado tratamento experimental pela Organização Mundial de Saúde, isso em 2013, surge uma grande ferramenta de planejamento familiar para a mulher. Sim. Então, hoje em dia, uma mulher aos 35 anos, sem desejo de maternidade no futuro próximo, a curto ou a médio prazo, cabe ao ginecologista, que é o guardião da saúde feminina, alertar para ela. Vamos rever, vamos pelo menos avaliar a sua reserva para ver se ela já começa a diminuir ou se a gente tem tempo para postergar isso mais. E aquela coisa, não despertou a maternidade ainda aos 35 anos, o congelamento de óvulos surge como uma grande ferramenta. E aí, porque se você não decide, em algum momento a natureza vai decidir por você. Sim. Né? Sim. Bom, Anúcia, são 4 filhos. 4 filhos. Acho que minha reserva de óvulos é enorme. E uma fertilidade fantástica. Vamos ver as carinhas desses. Nem são mais tão pequenininhos assim, já estão grandes. Olha só. Aí são os 3, são os 4 aí. Eu achei que fosse você ali. Não, são os 4? Não, é a mais velha. Aí é a minha capa da minha banda de rock. Quais são os mulher nomes, ali é minha Anúcia? filha. A mais velha é Malu. O de 13 anos é Luca, a Sofia de 8 anos e o pequenininho com a pintinha no nariz é Otto. Tem 5 anos. Primeiro filho você teve com quantos anos? Eu ia fazer 18. Ia fazer 18. Foi uma gravidez planejada ou aconteceu? Não, Pamela, assim, nenhuma das minhas gestações foram planejadas. Eu estava até conversando com o pessoal aqui no intervalo, dizendo que eu tive a tal famosa gravidez da irresponsabilidade da adolescência,
Mas também eu engravidei usando DIU, Mirena, também engravidei tomando anticoncepcional, tanto que eu falei para o meu médico, eu falei, olha, doutor, você agora corta, e se eu engravidar você vai pagar as fraldas, porque não é possível. Por isso que eu disse que eu acho que a minha reserva é enorme. Então eu não tive planejamento. Sim. Mas eu acho que tem muitas coisas na vida que dá pra gente planejar, mas tem outras também que acontecem, né? Mas você já tinha um desejo de ser mãe? Olha, eu não tive nem tempo de pensar muito sobre isso, porque como eu tive um filho muito cedo, eu era jovem, eu era quase adolescente, né? Então, eu sempre gostei de criança, sempre tive aquela coisa, mas nunca foi um pensamento maduro na minha cabeça, a coisa. Eu realmente fui me descobrindo mãe. Sim. Nunca fez parte de um desejo, de um planejamento ou de nada. Aconteceu na minha vida e eu fui me descobrindo mãe. Mas, assim... Com certeza a mãe do primeiro é diferente da mãe do último. Você, né? A mãe que você foi pro primeiro é diferente? Completamente. Eu só tenho uma coisa que é igual, que eu gostaria de falar, né? Desde minha primeira filha, tem uma coisa intuitiva muito grande dentro de mim, que é de tratar a minha culpa como mãe. Porque desde que eu me tornei mãe, eu sempre digo que o nosso amor é do tamanho da nossa culpa. Porque ser mãe... O que simboliza a maternidade nesse mundo é uma coisa quase que intocável. Aquele ser que nunca se cansa, aquele ser que nunca se estressa, aquele ser que tem que estar sempre disponível. Então, eu trabalhei muito, tanto com eles, tanto na minha cabeça, esse sentimento de não culpa, para que eu possa, hoje, ser uma mãe de 4 filhos e fazer as coisas todas que eu faço. Mas, assim, antes de falar sobre isso, eu queria só falar essa questão do planejamento, porque, assim, claro que, obviamente, são muitas métricas que se usa para analisar o planejamento familiar, mas a gente tem que tomar cuidado com a métrica que a gente utiliza, porque a gente pode acabar excluindo algumas camadas sociais sobre essa métrica. O que é planejar? Quais são as métricas que a gente está utilizando para dizer que é um planejamento? Porque planejar, para mim, classe média é uma coisa. Totalmente. Né? Planejar para uma outra camada social, que as pessoas que vivem na linha da pobreza ou abaixo dela, é outra coisa. Mas não significa que elas não possam ter filhos. Não é prioridade do rico, porque eu posso planejar pagar uma escola particular, pagar plano de saúde, ter filho. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de pensar sobre isso, porque todos nós temos direito de ter ou de não ter, né? A gente não precisamos ter se não quisermos, mas podemos ter também, independente de que classe social esteja ali. Com certeza. Né? Agora, hoje, uma mulher com 4 filhos, as pessoas olham, meu Deus, você tem 4 filhos, você já recebeu esse tipo de retorno, de falar, não acredito, que coragem. Você não parece que tem 4 filhos, eu falo... Corajosa, botar 4 filhos no mundo. Ah, eu brinco assim, eu falo assim, ó, coragem, gente, foi o terceiro. O quarto foi uma coisa de maluco mesmo, sabe? Foi loucura, foi uma doideira. E a outra pergunta que eu faço logo em seguida é, qual é a cara de uma mãe de 4 filhos? Exato. Que caixinha vocês estão querendo me colocar? Exatamente. Entendeu? Boa. Jó, melhor. Você não tem filhos, né? Não tenho. Por opção mesmo? É, por conta da correria, né? Então, assim, eu, desde que nasci, que canto. Comecei a cantar na igreja com 6 anos e sempre gostei da coisa do canto. Sim. Então, tentei ser professora de educação física, estudei e tal, mas a música sempre me puxando. E aí, com 16 anos, eu comecei a cantar profissionalmente, a pagar as contas e tal. E aí, nessa loucura de viagem, né? Aí entrei, trabalhei com artista e fiquei 10 anos. Você hoje trabalha com a Cláudia Leite, mas você já trabalhou com a Ivete também, né? Não, eu trabalho hoje com Cláudia Leite, né? Trabalhei 10 anos com Daniela Mercury. Sim, com Daniela, verdade. Daniela Mercury e Carlinhos Brau também nesse trâmite. E gravações, estúdio e tal. Então, não tinha como me dedicar totalmente a ser mãe, né? Não sei se foi uma coisa assim, às vezes eu paro assim, poxa... A idade chegou, não fui mãe. Aí as amigas, você não vai ser mãe. Aí tem essa cobrança? Você sente essa cobrança? Hoje, sabe? E assim, a idade chegou. Aí as pessoas dizem, menina, que idade chegou? Eu falei, gente, eu tô com 4, 6. A idade chegou. Então, aí eu parei assim, não. Eu acho que a carreira... Eu tive que escolher entre... Mas foi uma coisa que foi acontecendo na sua vida, não né? foi uma coisa assim que eu botei na cabeça, não. Eu não vou ser mãe para ser cantora, não. Foram acontecendo as coisas, tal, então... Aí chegou a idade, aí eu parei assim, meu Deus... Há uns 5 anos atrás eu parei, quando eu fiz 6 anos, quando eu fiz 40, aí que pesou mesmo, assim, de chorar e entrar em desespero, sabe? Meu Deus, 40, mas eu não casei ainda, não tenho marido. E aí agora tem tudo isso, né? Que tudo você isso. Tem que ter um marido, você exatamente, tem que... é uma cobrança aí quando de você várias não formas. tem um marido, não tem um filho, por que não teve o filho ainda? Se está casada, não teve filho, por que não teve, aí você né? fica nesse dilema. E aí... A gente tem que pensar o que a gente leva em consideração nesse momento, né? Nesse momento que você para fazer uma escolha por ser mãe. Né? Hoje em dia, com a vida tão corrida, tão atribulada,
poucas mulheres estão tendo esse momento de falar, não, vou me organizar aqui, porque agora eu decidi ser mãe. A não ser aquelas que realmente nascem e crescem sendo estimuladas e com esse desejo mesmo. Eu já ouvi muitas mulheres também me respondendo assim, tô esperando esse desejo de ser mãe bater em mim. Né? Tô esperando esse bichinho de ser mãe me morder para ver se eu reajo de alguma forma. E assim a gente vai vivendo e talvez esse bichinho não bata, ou talvez ele bata lá com os 40 anos, com os 35 anos. Por isso também o que você trouxe pra gente, doutora Joy, que é muito importante também, essa questão da gente saber como é que funciona o nosso corpo, o nosso organismo, pra gente estar também preparada para assumir as nossas escolhas. A gente vai continuar falando sobre isso, mas antes tem um recado da Oceanic pra gente. Roda aí. Todo dia é dia de presente na Oceanic. Lá você encontra variedades em produtos para o seu lar, em atacado e em varejo. Tem essa caneca decorada que a gente mostra para você aí, que vem com um super brinde. Você compra a caneca e leva o brinde por apenas R$ 24,99. Também tem esse conjunto com 6 copos de várias cores. Tem verde, tem vermelho, tem azul, várias cores para embelezar a sua cozinha por apenas R$ 11,99. Também tem conjunto com 6 xícaras, um preço de atacado de R$ 29,90. E tem ainda essa jarra de suco com espremedor de laranja por apenas R$ 10,99. Isso aqui é para facilitar a sua vida, hein? Uma jarra de suco que já vem com o espremedor aqui em cima, tá bom? Preço, qualidade e atendimento com profissionais qualificados você encontra na Oceanic. A Oceanic leva para sua casa produtos de qualidade que renovam a decoração e deixa a sua vida ainda mais alegre e prazerosa. Aproveite as promoções. Não esqueça, atacado e varejo é na Oceanic. Anote aí o endereço, Praça Presidente Médici, 107, Centro, Feira de Santana, ao lado do Feiraguai. E os telefones são 753623-6808 e o 7598164-8875. Muito bem, agora ó, já estou recebendo alguns comentários, algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, lembrando que ainda dá tempo de você mandar a sua. A gente está falando hoje sobre ser ou não ser mãe. Já tem um comentário aqui, sou mãe de 2, amo demais, mas admiro quem não tem por opção. Acho de muita coragem, pois melhor não ter se a mulher não tem condição. Eu queria pegar essa frase para a gente desdobrar aqui um pouco, que eu acho que vem muito dessa fala que você trouxe, Anúcia, né? É melhor não ter se a mulher não tem condição, né? Claro, a gente vê às vezes uma pessoa de fato de classe pobre, né, de classe baixa, e que sem nenhum tipo de planejamento, também sem acesso aos métodos anticoncepcionais, ela vai engravidando por falta de conhecimento às vezes, por falta de informação também. Mas tem aquela mulher que também é de classe baixa, mas ela tem o desejo de ser mãe e ela tem o direito de ser mãe, né? Mais do que o desejo, ela tem o direito também de ser mãe. Então, assim, a gente pensar que quem não tem dinheiro, então não pode ter filhos. Não é assim que se planeja, né, Sinara? Não, acho que o trabalho do planejamento familiar é realmente conversar com essa mulher, especialmente naquelas que não desejam engravidar, né? Essas pacientes, o que eu costumo fazer no dia a dia lá no Hospital da Mulher é conversar com ela, ofertar o que a gente tem. Então, no SUS, né, na rede pública de saúde, nós temos desde os métodos contraceptivos, as pílulas combinadas com combinações de hormônios, a gente tem os métodos injetáveis mensais, trimestrais. Lá no Hospital da Mulher, nós trabalhamos bastante com 2 métodos que são muito eficazes. O DIU de cobre, eu gosto de falar que o DIU ele tem uma taxa de falha de menos do que 1%, 0,08%. Então, é algo bem seguro, acho que isso vale a pena que as pessoas saibam disso. E a gente trabalha bastante com a laqueadura, que tem uma taxa de falha de cada 1.000 mulheres, a chance de falhar é 5%. Então, 0,05%. Sendo que todos esses serviços são... Todos são disponibilizados pelo SUS. Pelo SUS. Na rede privada, a gente tem outros métodos, infelizmente, que hoje ainda não são acessíveis ao SUS, que vale a pena comentar, né? A gente tem um implante de progesterona, que é um tipo de hormônio, que é hoje considerado o método contraceptivo mais eficaz. Mais eficaz, inclusive, do que a própria cirurgia. Mas, infelizmente, não temos ainda no SUS. Anúcia, você ia falar? Eu acho importante colocar uma coisa, Pamela. Uma pessoa que não teve planejamento familiar, como eu, por exemplo, classe média, é uma coisa, certo? Eu não tive acesso a planejamento familiar. Meus filhos foram acontecendo na minha vida, eu fui tendo, né? E eu fico vendo o recorte das pessoas que não têm a mesma oportunidade que eu tive, né? Mesmo diante de uma falta de planejamento, mesmo com 4 filhos, eu consegui me formar, eu estou fazendo mestrado, eu trabalho, eu tenho enfim, né? E quando a gente pensa em planejamento familiar e a gente coloca a questão
desses filhos que vieram sem planejamento, enfim, como causa e consequência de algumas mazelas sociais, eu acho muito complicado, porque, na verdade, eu acho que não é o nascer do filho que é a mazela, é a falta de pensamento sobre a mãe. Falta de estrutura para acolher essa mãe e esse filho. Para dar estrutura a essa mãe, né? A gente tem que lembrar que a maternidade, ela tem uma função social também, que é de, se for pensar de uma forma mais social, de gerar os trabalhadores e as trabalhadoras desse país. Nós somos a matriz, eu forneço força de trabalho para as fábricas, para as empresas, para as escolas, para todos os espaços. E ninguém me dá estrutura com isso. Às vezes julga, né? Porque você teve filho assim, porque você teve filho assado. Querendo ou não querendo, eu acho que o pensamento central deveria ser esse mesmo de suporte e apoio a essas mães de fato. Essa mãe que engravida e que não tem condição, ela precisa que o Estado forneça a ela condições, dê a ela condições para ela continuar os estudos, para ela conseguir trabalhar, né? Tem uma creche ali para deixar os filhos enquanto ela trabalha. A realidade de quem não tem condição é, de fato, bem diferente e é por isso que tem que existir políticas públicas para atender essas pessoas, né? Ó, a gente vai continuar o bate-papo aqui no estúdio, mas agora eu vou falar de um produto com selo de qualidade da Band. É a loja do Bruto.com, artigos personalizados com os bordões mais estourados da Bahia e Sergipe. Os bordões mais estourados da Bahia agora estão em camisas, canecas, bags e muito mais. É isso aí, o sistema é bruto. Aqui não é Disneylândia. Loja do Bruto.com. Fácil, rápido e divertido. Frete grátis para Salvador e região metropolitana. Loja do Bruto.com. É isso aí, o sistema é bruto. Loja do Bruto.com. É isso aí, meu patrão. Loja do Bruto.com. Entre agora na loja do Bruto e utilize o cupom de desconto #Bruto20 para garantir um descontão de 20% na sua compra, viu? Mas presta atenção porque essa promoção é por tempo limitado, não deixe para depois. E tem mais, os 100 primeiros compradores vão receber essa mochilinha aqui, ó, essa bolsinha de presente, mas é só para os 100 primeiros. Então corre, meu povo, porque não vai ter para quem queira, viu? Você pode parcelar sua compra em até 3 vezes sem juros e se for de Salvador e região metropolitana, já ganhou frete grátis. Vai perder? Aproveite essa novidade bruta, entre no site e confira os produtos da loja do Bruto.com. Olha só, agora uma notícia triste, nós fomos surpreendidas por uma notícia realmente que abalou a todos, né, na manhã de ontem. A Miss Ilhéus 2018, Gabriela Mendes Viegas, foi encontrada morta no apartamento do noivo em Belo Horizonte. Lucas Ferrara fez massagem cardíaca até o socorro chegar, mas a morte da Miss foi confirmada ainda no prédio. Gabriela estudava medicina na UFBA e, segundo amigos, estava em depressão. Olha só, a gente tem falado aqui várias vezes aqui no Band Mulher sobre depressão, porque é uma doença muito séria e que tem acometido pessoas cada vez mais jovens. Se você sentir que precisa falar com alguém sobre esse assunto, ligue 188. Esse é o número do CCV, Centro de Valorização da Vida, que funciona, CVV, perdão, que funciona 24 horas por dia. Às vezes é mais fácil mesmo falar com um desconhecido do que com um amigo, do que com um parente. Então, busque ajuda, não deixe para depois, o número é 188. Várias faculdades de Salvador também possuem atendimento psicológico. No Instagram do Band Mulher, @BandMulherBA, a gente colocou os contatos desses lugares, tá certo? Peça ajuda, depressão não é frescura. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes, a Jó faz música pra gente. Cantar a batucada, as morenas vão sambar. Quem samba tem alegria, minha gente. Era triste, amargurada, inventou a batucada pra deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer, esperando a felicidade para ver se eu vou melhorar. Vou cantando, fingindo alegria para a humanidade não me ver chorar.
Band Mulher de volta é o seguinte, você que mora em Feira de Santana, em Lauro de Freitas, precisa conhecer a Yasmin Presentes. Lá você encontra novidades e preços baixos. Olha só que promoção maravilhosa. Papel de parede, esse daqui que tá fechadinho na minha mão, com 5 metros por apenas R$ 14,99. Tem espelho também com 38 por 48 por R$ 14,99. Espelho com 63 por 163 por apenas R$ 69,99. Tem quadro também de 73 por 103 por apenas R$ 39,99. Tem quadro com 63 por 83 por apenas R$ 29,99. Tem muita coisa, viu? Utilidades, presentes, decoração, brinquedos, artigos natalinos importados e nacionais e muito mais você encontra na Yasmin Presentes. Promoção válida até durar o estoque. Atenção aos endereços. A loja de Feira de Santana fica na Rua Conselheiro Franco, número 255, Centro, e o telefone é o 75-3022-6012. Já a loja de Lauro de Freitas fica na Rua Ernesto dos Santos, número 432, Centro, e o telefone é o 71-3051-2669, tá certo? Hoje a gente está falando sobre ser ou não ser mãe, nessa semana que a gente comemora já o Dia das Mães. Doutora Joy, então hoje uma mulher com 40 anos, que a princípio não queria ter filhos, mas a partir daí, chegou aos 40, ela deu esse desejo de ser mãe. Ela consegue ainda, através da reprodução assistida? Bom, hoje em dia nós temos técnicas para resolver as mais diversas dificuldades. Certo. Tanto técnicas de baixa como de alta complexidade. Então, o que eu sempre digo é que com 40 anos a gente não tem muito tempo a perder. De qualquer forma, por outro lado, cada vez é mais comum as mulheres estarem querendo ter filho aos 40, 42, 45, 48 anos. Eu acho que... 48, já. Se mudar de ideia daqui a 2 anos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, sempre dá tempo. Então... É seu neto? É seu neto? Tudo bem também. Uma coisa que é muito interessante a gente ver quando as mulheres engravidam aos 44, 45, 46 anos, é que elas têm um gás e que elas remoçam, elas ficam com energia tão ímpar. Eu acho que isso é da coisa da maternidade, porque elas entendem que elas são responsáveis por aquela criança. Então, e outra questão que hoje a gente é muito mais longevo. Então, hoje em dia, uma mulher de 40, 50 anos é totalmente diferente de uma mulher de 40 anos, de 1 a 2 gerações atrás. O que a gente tem que entender é que a gente não tem tempo a perder. Então, é importante o congelar óvulos, é para você não ser pega de surpresa. É aquela coisa, é importante a opção do ser ou não ser mãe, mas que a gente tenha essa opção na nossa mão e que a gente decida pela gente. Exatamente. Outra questão também é que 10% da população tem problema de infertilidade, da população mundial. Então, é muita gente que precisa de uma ajuda. E às vezes você começa a tentar aos 35, por exemplo. Resolvi ter filho, vou começar a tentar aos 35 e aí, de repente, descubro que eu tenho um problema de infertilidade, ou eu, ou o meu marido, e aí a partir daí que eu começo a pesquisar, então aí já vai mais tempo pesquisando, já vai mais tempo, né, em busca dessa... Pela Organização Mundial de Saúde, infertilidade é 1 ano de vida sexual ativa sem contracepção e sem gravidez. Mas a própria... Então, se eu passei 1 ano tendo vida sexual ativa sem nenhum tipo de engravidar, está na hora de parar para avaliar. Certo. A própria Organização Mundial de Saúde diz que se você tem a partir de 35 anos, diminua esse prazo para 6 meses. Sim. Porque a gente não tem esse tempo a perder. Nem que seja para dizer assim, ó, avaliamos vocês e vocês estão bem, a gente pode ser mais clássico. Sim. Mas se às vezes a gente detecta problemas e que precisam de uma intervenção mais ativa para essa gravidez acontecer. Entendi. Anúcia, no outro bloco eu falei, né, sobre essa coisa desse desejo, de repente, que aflora na gente de ser mãe. Por exemplo, eu tô esperando esse desejo chegar em mim até hoje. Eu tenho 31, sou casada e, assim... Gosto de crianças, mas eu acho que só gostar de crianças ainda não é um fator decisivo para eu dizer eu tenho o desejo de ser mãe. Suas amigas te perguntam muito isso também. Como é que você se fala sobre isso, né? Sobre essa questão do desejo de ser mãe? Olha, eu acho que o desejo é uma coisa que surge de várias fontes diferentes, né? Tem pessoas que têm uma inspiração pessoal e desejei ser mãe. Tem outras que se descobrem mãe. Tem outras que nunca quiseram ser mãe e apareceu, aconteceu. Eu me descobri mesmo como mãe. E vou te dizer, Pamela, eu hoje sou coordenadora pedagógica de escola pública, faço um mestrado, sou atleta de crossfit, tenho milhões de atividades. Mas eu acho que minha grande potência mesmo é a maternidade. Não planejei, não tive essa inspiração, aconteceu e eu acho que é o que eu faço melhor hoje na minha vida. Legal, que bacana. Eu digo sempre isso para as pessoas.
Tem coisas que a gente só vai saber também quando a gente experimenta, né? É verdade. É isso que eu ia falar. Tem coisas que só a experiência mesmo que vai ensinar pra gente, né? E lembrando que cada um tem uma experiência diferente. A experiência de maternidade que você teve, com certeza vai ser diferente da experiência de maternidade que a sua irmã teve, por exemplo, né? Então, a gente ter essa noção de cada um vive da sua forma e vivendo, né? E compartilhando esse momento de maternidade também da forma que lhe é possível. Agora, deixa eu dar mais um recadinho aqui, porque comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros, não é verdade? E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar esse sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com o consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento, uma verdadeira especialista no assunto. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram o sonho da casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí, viu? Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Jó, tem show amanhã então? Como é que vai ser esse show? Então, amanhã eu vou parir meu filho. Aí, tá vendo? Boa, Jó! Parir meu filho. Você vai parir amanhã, não é verdade? Vai ser um parto lindo, tenho certeza. Então, o final do ano passado, eu produzi um EP, junto com meus amigos, Marcos Sena e Pedrinho Fonseca, que foram os produtores. Sim. E amanhã é o lançamento desse EP, na Sala do Coro, às 20 horas, na Sala do Coro do TCA. Então, vai ser o lançamento desse EP, o nome do EP, Ao Meu Alcance. E eu tenho certeza que vai ser um parto lindo, filho que desejado, bacana. Há anos. E eu já estou planejado. Exatamente, doutora. Planejadíssimo. Gestado também. Gestado foi com muito carinho, muito amor. A gente está vendo aí um pouquinho do clipe que está disponível no YouTube, né? Ao seu alcance, ao meu alcance, né? Está no YouTube. Muito bacana, Jó. E nas plataformas digitais. Com certeza vai ser um show lindíssimo. Vai ser lindo. Convido a todos. Com a sua presença, tenho certeza que vai ser um parto lindíssimo. Vai ser, com certeza. Muito bom, tá aí, feito o convite. Amanhã às 20 horas, né? Amanhã, terça, às 20 horas, na Sala do Coro do TCA. Muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui super interessante. Boa tarde, sou médica, tenho 29 anos, não sou casada. Decidi há muitos anos não ter filhos. Foi uma decisão única e exclusiva minha. Muitas pessoas não concordam, porém eu tomei tal decisão. Pela idade e estado civil, já posso fazer a cirurgia para não ter mais filhos. Inclusive a disposição para doação de óvulos, caso saibam alguma clínica. Na verdade, não foi uma pergunta, é um comentário, mas eu achei muito interessante, que ela já tem essa decisão e ela já quer colocar os óvulos dela à disposição para doação. Existe esse mecanismo aqui em Salvador, doutora Joy? Sim, cada vez mais a gente tem mais mulheres precisando receber óvulos. A partir do momento que aquele ovário deixa de produzir óvulos ou os produz de uma qualidade bastante diminuída, a única forma de viabilizar a possibilidade de filhos são os tratamentos com doação de óvulos. Hoje em dia, quem pode doar óvulos? Hoje em dia, a gente trabalha com um sistema de ovodoação compartilhada. Doam óvulos mulheres que precisam fazer um tratamento de alta complexidade, Sim. uma fertilização assistida. É uma paciente que vivencia a infertilidade e os tratamentos de filhos e elas aceitam doar parte dos óvulos que elas produzam para alguém que a única forma de viabilizar a possibilidade é conseguir. Certo. Então, hoje em dia, pelas normas, doadoras de óvulos, sempre um programa compartilhado. Um campo que abriu, talvez, seja uma paciente mais jovem que queira congelar óvulos para guardar gametas para a possibilidade de uma gravidez no futuro. Uma doadora que doa só por doar não está contemplada nessas normas. Muito bem. Olha, tem vários comentários aqui. Boa tarde, tenho 40 anos, tenho uma filha de 22 anos, um de 21 e tive um aborto aos 10 anos. Estou tentando engravidar há 5 anos e não consigo. Há 10 anos, perdão. Ela teve o aborto há 10 anos. Estou tentando engravidar há 5 anos e não consigo. O que a doutora me aconselha? Ela disse a idade?
Ela tem 40 anos. 40 anos não tem muito tempo a perder. O que ela tem é uma infertilidade secundária. Certo. Ou seja, ela já teve filhos, mas ela já está há muito tempo. Então, e a infertilidade é aquela coisa, às vezes é daquele casal e naquele momento. O fato dela estar sendo fértil lá atrás e agora ela está apresentando uma dificuldade de fertilidade, muito rapidinho ela tem que ser avaliada, identificada a causa. E pesquisar, né? Instituída medidas, né? Muito bem. Dá tempo de mostrar as fotos de quem assistiu hoje? 3 fotinhas só? Pode ser? Roda aí na tela. Ó. Silvia de Pernambués hoje esteve com a gente. Oi, Silvia. Muito obrigada. Marinalva, Guilherme e Sofia do Uruguai também assistindo o Band Mulher. Muito obrigada. E o Vivaldo de São Francisco do Conde também aqui juntinho com a gente. Bom, estamos chegando ao final. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no estúdio de todas vocês nessa segunda-feira. Passa rápido, né? Joga Show amanhã, arrasa, sucesso. Amanhã às 8 da noite tem ao meu alcance, não é isso? Na Sala do Couro. Uma ótima tarde para você. Um bom início de semana. Amanhã estamos de volta para falar sobre parto, sobre vários tipos de parto. E eu conto com a sua participação, tá bom? Uma ótima tarde. Até lá. Tchau.